Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Verde aqui na TV Braga Brasil. Hoje, um programa muito especial, pois é o programa de encerramento desta primeira temporada que nós designamos A Natureza e os Humanos. Ao todo, 20 episódios, e hoje, esse 20º episódio é muito especial, porque já estamos com saudades desta primeira temporada e finalizando, portanto, este compromisso, este empenho, esta dedicação de pesquisa, de estudos, de falas, de comentários, de debates, de estudos científicos acerca da relação do homem com a natureza, da sociedade com o meio ambiente, sobretudo nesta era do antropoceno, nesta era do capitaloceno, que se caracterizou sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial para cá. É muito especial esse programa também, porque vamos fazer uma retrospectiva, uma avaliação do que foram esses 20 programas iniciais dessa primeira temporada e, ao mesmo tempo, hoje estamos gravando este programa quando se inicia a 28ª COP, Conferência do Clima, nos Emirados Árabes, onde as lideranças mundiais, os cientistas, as ONGs, as organizações sociais, políticas, econômicas mundiais estão mais uma vez tentando chegar a um acordo sobre o clima, sobre as mudanças climáticas, porque nós não temos mais muito tempo e temos que tomar decisões muito sérias daqui para frente. Muito bem, para iniciar então vamos ouvir o poema de hoje, Cegar-me por quê? Cegar-me por quê? Tento cegar-me, tento calar-me, tento interromper minha leitura, minha análise, minha crítica, mas forte enfrento, sigo, na defesa das causas humanitárias, sociais e ambientais, que considero fundamentais para a espécie humana jogada sem rumo nesse planeta. Há uma profunda consciência de que muito podemos, muito devemos fazer, lutar para não permitir retrocessos, nem tampouco futuro menor, para não frear, nem tão somente voltar à roda da história. Nossa caminhada pode ser de aprendizagens, de avanços, de justiça, solidariedade, civilização. Quantas causas alimentam nossa vida? Como um realista esperançoso, embora a escuridão tente dominar a luz, o pouco de visibilidade será suficiente para seguir nesta caminhada. O trajeto é pedregoso, é seco, arenoso, mas há água límpida e fresca nas nascentes, nos rios do horizonte, onde a esperança e as utopias moram à sua margem. Cabeça erguida, olhos e ouvidos atentos, inteligência alerta, alma caliente. Muito bem, ouvimos o poema Cegar-me por quê? Eu, como um realista esperançoso, construímos este programa, Sintonia Verde, nessa primeira temporada, A Natureza e os Humanos, pensando justamente em problematizar e defender esses 3 direitos, os direitos humanos, os direitos sociais e os direitos ambientais. Não há como separar homem de natureza, humanidade de civilização. Foi isso que nossa intenção ao longo dos 20 programas, com os convidados que aqui debateram conosco, com os autores que trouxemos para cá, com as bibliografias, sugestões bibliográficas e com nossas reflexões, vivendo um tempo de mudanças climáticas já profundas. Sentimos neste ano de 2023, quando da gravação desses programas, mudanças climáticas que atingiram no Brasil, no mundo todo, com estiagens, chuvas intensas, o calor aumentando muito a temperatura nas cidades, na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul, no Brasil. Todos estão sentindo na pele esses efeitos das mudanças climáticas nas quais nós estamos inseridos.
Nós iniciamos a temporada debatendo justamente esta questão da relação do homem com a natureza, a sociedade com o meio ambiente, e a partir da formação da modernidade capitalista, ou seja, pós-Idade Média, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tudo se intensifica, tudo passa a ter uma outra maneira. E aí a visão cartesiana e de Francis Bacon, que foram os dois grandes autores franceses que determinaram um pouco essas ideias da forma como nós estabelecemos a relação com a natureza, ou seja, a forma de dominar a natureza, foi construída sobre esta plataforma todo o projeto de modernidade. Na verdade, nós observamos e comentamos aqui que os projetos, as ideologias construídas, edificadas na modernidade capitalista, elas fracassaram, né? Elas não trouxeram as grandes soluções humanas, sociais e, sobretudo, ambientais. Pelo contrário, se agravaram as guerras, os conflitos, a fome, a miséria, o desemprego, e a ação impactante sobre a natureza é demarcada por muitos dados, muitos indicadores, muitos cientistas, quer do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, quer os dados da NASA, quer os dados de cientistas de todas as universidades, principalmente as universidades norte-americanas, europeias e algumas universidades brasileiras, que têm trabalhado muito com esses dados científicos que nos demonstram que nós ingressamos numa pisada forte no planeta. A ONU determina que já no mês de agosto nós consumimos tudo que nós devíamos consumir num ano todo para o planeta, ou seja, o suporte planetário já ultrapassamos em 30%, 35%. E os efeitos estão aí sentidos por todos. Nós podemos dizer o seguinte, o modelo insustentável criado justamente com as ideologias da modernidade não consegue mais dar conta da nossa convivência planetária. As condições de habitabilidade que custaram muito tempo para serem formadas, e aqui nós lembramos, né, toda a história humana, ela precede uma formação muito importante, a formação do universo desde o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos, é o que dizem os cientistas, a formação do sistema da galáxia, da Via Láctea, em torno de 8 bilhões de anos, do Sol em torno de 6 bilhões de anos e do planeta Terra em torno de 4,7 bilhões de anos. E olha que a vida vem surgir muito depois. Então, quer dizer, as condições preparadas ao longo da história nos coloca diante de uma responsabilidade, de um zelo, de um cuidado muito especial. Porque nós surgimos quando as condições de habitabilidade, força gravitacional, clima, as condições da biodiversidade, micro e macro, estavam assentadas para receber a vida humana, para transformar a vida humana. E nós realmente desenvolvemos modelos que foram dados até então numa convivência pacífica, harmônica com a natureza, porque a natureza conseguia suportar o número populacional e também as exigências dessas populações. Mas a partir da formação da modernidade, as exigências e essas condições de desejos, de necessidades, foram triplicadas imensamente. E nós sabemos hoje, já há algum tempo, mas sabemos mais do que nunca que o planeta e os recursos naturais, aquilo que os economistas chamam de recursos naturais, nós chamamos de patrimônio da natureza e patrimônio da humanidade, são finitos, são limitados. Portanto, nós não podemos ter um projeto infinito e ilimitado sobre um planeta finito e limitado. É preciso encontrar um denominador que passa a conviver ecologia e sociedade, ecologia e economia de forma sustentável e não de maneira insustentável. Nós trabalhamos também aqui como cientistas sociais, como pesquisadores nessa área socioambiental, que basicamente, inspirados na leitura de Milton Santos, ele deixa um aspecto metodológico muito importante. As formas como nós percebemos a realidade. Eu diria que existem 3 formas fundamentais. A primeira
é do jeito que nos mostram as mídias, hoje sobretudo as redes sociais, e a construção do poder nos mostra um modelo de realidade que, na verdade, é um modelo fetichizado, né? Quer dizer, não é exatamente esta realidade que move a nossa vida, nosso processo. A outra é nós identificarmos, então, a segunda forma, é a vida do jeito como ela é de fato, utilizando metodologia crítica, científica, integrada, holística, ampla e dialética, que permite identificar realmente como é a realidade, como funciona a realidade hoje nesta alta modernidade que vivemos. E, por terceiro, a questão de trabalhar com o futuro, com as utopias, com os sonhos, com o amanhã, ou seja, a realidade do jeito que queremos que ela seja, ou seja, construir uma realidade, uma sociedade, um modo de viver, um modo de habitar a Terra que seja solidário, que seja democrático, que seja justo, que integre as pessoas, que tenha muita empatia, outricidade, que tenha formas harmônicas e equilibradas de conviver entre os homens e destes com a natureza. Muito bem. Feito estas colocações iniciais, vamos ao nosso intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Campanha de Natal TV Braga Brasil. Participe você também. Doe brinquedos para vermos um sorriso no rosto de uma criança. Você pode doar brinquedos para meninos e meninas. Para fazer sua doação, fale com a TV Braga Brasil. Pelo WhatsApp 43 984 55 5008. Campanha Corrente do Bem. Natal com amor.
ao iniciar esse segundo bloco do programa Sintonia Verde, hoje um programa muito especial, o programa de encerramento desta primeira temporada, que nós designamos de A Natureza e os Humanos, cá está a orientação bibliográfica de hoje. As 4 ecologias de Leonardo Boff. As 4 ecologias de Leonardo Boff, onde ele trabalha, existe em forma de livro, existe em forma de CD. Eu tenho aqui a forma de CD para você se indicar. Ele trata da chamada ecologia ambiental, ecologia social, ecologia mental e integral. Vamos falar um pouco de cada uma delas. O que Leonardo Boff entende por ecologia ambiental? Esta primeira vertente se preocupa com o meio ambiente para que não sofra excessiva desfiguração com a qualidade de vida, com a preservação da espécie e das espécies em extinção. Ela vê a ecologia ambiental, a natureza, fora do ser humano e da sociedade. Se não cuidarmos do planeta como um todo, podemos submetê-lo a graves riscos de destruição de partes da biosfera e do seu termo e no último termo, inviabilizar a própria vida aqui no planeta. Ou seja, a colocação da ecologia ambiental, ou seja, nos preocuparmos que nós precisamos preservar toda a biodiversidade da qual nós dependemos. Lembrando que nós enfatizamos muito isso ao longo dos programas aqui Sintonia Verde, que nós, seres humanos, dependemos da biodiversidade planetária, dependemos da natureza, dependemos do meio ambiente para viver, não só da água, da terra, do sol, das chuvas, mas dos micro e macro-organismos que vivem nos rios, nos mares, nos oceanos e também em todos os continentes distribuídos nesse planeta. A segunda ecologia que Leonardo Boff nos apresenta é a ecologia social. Ela é justamente a que tenta ver não apenas o meio ambiente, quer o ambiente inteiro, ou seja, insere o ser humano e a sociedade dentro da natureza. Exatamente isso que nós tentamos realizar ao longo desses programas. Associar o homem com a natureza, a sociedade com o meio ambiente. Não existe um meio ambiente separado da humanidade. Existe ambiente e humanidade. Existem as condições de habitabilidade da Terra e existem os seres humanos. Então, nesse sentido, a ecologia social ela preocupa-se não apenas com o embelezamento das cidades, a melhoria das avenidas, das praças, das praias, dos parques, das áreas de preservação, mas prioriza o saneamento básico e uma boa rede escolar de serviços de saúde, de educação, de segurança e tudo. A injustiça social significa uma violência contra o ser mais complexo e singular da criação, que é o ser humano, homens e mulheres do nosso tempo. A terceira ecologia que Leonardo Boff nos apresenta é a ecologia mental, ou seja, é chamada também de ecologia profunda, que sustenta que as causas do déficit da Terra não se encontram apenas no tipo de sociedade que atualmente temos, mas também do tipo de mentalidade que vigora, cujas raízes alcançam épocas anteriores à nossa história moderna, incluindo a profundidade da vida psíquica humana, consciente e inconsciente, pessoal e arquétipa. Esse aspecto também destacamos. Há uma mentalidade de que o homem é todo-poderoso e ele pode dominar e fazer o que bem entender com a natureza. Nós tentamos desqualificar essa visão e construir uma visão de equilíbrio, uma visão de respeito, uma visão de cuidado, de zelo para com a natureza. E que mentalmente o processo de formação da educação, aquilo que se chama educação ambiental e que nós chamamos educação para a sustentabilidade, deve preparar mentes para um novo tempo. Esse tempo de travessia de um tipo de mundo para o outro tipo de mundo. É isso que nós também trabalhamos ao longo destes programas. E por fim, da sugestão bibliográfica de hoje, as 4 ecologias de Leonardo Boff, ele aponta a ecologia integral, ou seja, parte de uma nova visão da Terra. É a visão inaugurada pelos astrônomos a partir dos anos 60, pelos astronautas, digamos, que saíram da Terra e viram o nosso planeta lá, azul e branco, situado uma bola redonda, muito pequena e frágil dentro do universo. Ou seja, lançaram os primeiros foguetes tripulados, nós podemos ver essas primeiras imagens da Terra, de fora da Terra, a partir dos anos 60. De lá para cá,
nós podemos entender que este planeta é belo, é raro e único, e ele pode ser extinto pela nossa forma de atuar, de extrair, de produzir, de transformar, de consumir todos esse patrimônio da natureza, esse patrimônio da humanidade. Então, essas 4 formas que Leonardo Boff nos aponta de ver a ecologia, de ver o meio ambiente, cito aqui a ecologia ambiental, a ecologia social, a ecologia mental integral, foi também a base com que nós tomamos para os nossos estudos, as nossas reflexões ao longo desses programas Sintonia Verde. Muito bem, nós dizíamos no bloco anterior essa preocupação de que nós estamos vivendo um tempo de mudanças climáticas e hoje nós estamos também vivenciando uma época novamente de mais um encontro importante mundialmente, que é a COP28, as conferências do clima, que está acontecendo nos Emirados Árabes, em Dubai. E lá, os cientistas, os discursos iniciais dos presidentes, dos pesquisadores, da ONU, têm demonstrado o seguinte: a janela de oportunidades para as ações de mudança está se fechando. Nós precisamos rever todos esses acordos anteriores, desde o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, para que realmente sejam aplicados. Nós precisamos investir mais em preservar, conservar e preservar e manter o meio ambiente, a natureza, do que investir em armas. Nós precisamos que os países capitalistas, desenvolvidos, países do primeiro mundo, possam ser os maiores investidores nessa ação, porque as mudanças climáticas atingem e sofrem, sobretudo, os países pobres e as populações pobres. Então, assim, é preciso reconhecer que nós somos apenas uma comunidade de terráqueos que vivem neste planeta, nesta bola pequena, rara e frágil e que precisa ser cuidada. E, portanto, mais do que nunca, é preciso reverter a forma de extração dos combustíveis fósseis para outros modelos de energia eólica, solar, hidrogênio e outros modelos de energia que irão surgir daqui para frente. Por quê? Porque nós não podemos mais continuar a emitir esses gases causadores do efeito estufa, que são o gás carbônico, o metano, o dióxido nitroso e tantos outros gases que determinam essa barreira que encobre a camada fina planetária e que não permite que os raios solares, o calor saia e que, portanto, criando esse efeito estufa que nós estamos vivenciando. Vejam que, trazendo aqui a lembrança de alguns autores que já foram citados ao longo do programa, talvez não exatamente com esses dizeres, alguns novos dizeres, vamos puxar alguns para lembrar um pouco do problema que nós estamos envolvidos. Ulrich Beck, por exemplo, esse pensador alemão, ele analisa que vivemos um contexto de sociedade de risco, em que nós precisamos então criar uma outra modernidade, um outro tipo de vida, um outro tipo de mundo, né? E o risco ambiental é um dos maiores. Henrique Leff, um autor que muito trabalhamos aqui, nos propõe uma outra racionalidade, não mais fundada no capital, e sim na natureza. A natureza possui um modelo de racionalidade equilibrada, sustentável, enquanto que o modelo que rege hegemonicamente a economia mundial é um modelo insustentável e irracional. Anthony Giddens, esse pensador, sociólogo britânico, aponta na sua obra A Política de Mudança Climática e lança uma pergunta que nos intriga muito a nossa geração, de como nós vamos explicar a geração futura. As mudanças climáticas em curso podem ter consequências catastróficas para o planeta. Sabemos que precisamos agir se quisermos conter os riscos. Por que então continuamos caminhando aceleradamente para o desastre? Por que então continuamos a fazer da mesma forma, apenas maquiando algumas maneiras, pintando de verde paredes, determinando nas escolas e para nossas crianças apenas que não consumam mais plástico, que tratem dos resíduos? Isso é muito importante,
criar uma consciência, principalmente para a juventude, para as crianças e a juventude que aí vem e que terá, portanto, possibilidade de viver num planeta equilibrado, num planeta conservado por todos nós. Entretanto, nós precisamos agora de atitudes mais radicais, atitudes mais drásticas, mais efetivas, radicalizar o processo, ou seja, é preciso que as grandes empresas poluidoras parem de poluir, é preciso que paramos com a extração dos combustíveis fósseis para outros modelos energéticos, é preciso que paramos de investir em indústria bélica e investimos então em educação, saúde e meio ambiente. Essas três atitudes, que não são simples, são discussões que são sempre mantidas nos encontros da ONU, nos grandes encontros mundiais, como agora nessa COP28 nos Emirados Árabes. É preciso que se tome decisões corajosas, porque não podemos mais adiar isso tudo. Na obra A Poeira Vital, de Christian Duff, um pesquisador da química, ele põe um imperativo cósmico. Diz o seguinte: estamos vivendo sintomas que antecedem uma grande devastação. Os cientistas estão percebendo isso. Se nós não tomarmos atitude, nós estamos caminhando para o caos. James Lovelock, esse pesquisador, cientista que trabalhou muito tempo na NASA, que foi o criador, junto com Lee Margulis, da tese Gaia, ou seja, que o planeta é um ser vivo, um superorganismo vivo e que precisa ser conservado e preservado na sua integralidade, porque ele possui a sua própria dinâmica e estabelece a sua forma de equilíbrio. E nós, seres humanos, pelas ações, sobretudo do capitaloceno, da forma capitalista de produzir e de viver, é que determina esse esgotamento e determina o momento que chegamos hoje. Diz ele o seguinte, também, no futuro da vida, afirma: o ser humano tem sido um assassino planetário, mas talvez ainda haja tempo para reagir. Aqui é uma expressão forte, né? Gaia, a vingança de Gaia, ele cita nesse livro também essa problemática que nós estamos quase como seres patológicos no planeta Terra. Nós estamos então caminhando por uma sexta extinção, agora não mais causadas por vulcões, terremotos ou cometas ou seres extraterrenos, mas por uma única espécie. Essa espécie que está determinando esse momento de mudanças climáticas profundas. Eric Hobsbawm, um historiador muito famoso, principalmente talvez um dos maiores historiadores do século XX, ele dizia na sua obra A Era dos Extremos, dizia o seguinte: o futuro não pode ser uma continuação do passado. Há sinais, tanto externamente quanto internamente, de que chegamos a um ponto de crise histórica. Nosso mundo corre o risco de explosão e implosão. Não sabemos para onde estamos indo. Só sabemos que é a história que nos trouxe a este ponto. Se tentarmos construir esse terceiro milênio, e já estamos há mais de 2 décadas desse terceiro milênio, numa base, vamos fracassar. Nesta base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudança de sociedade, é a escuridão. Então, aí são os autores que nos citam dessa problemática que nós precisamos mudar. Precisamos encontrar o rumo do equilíbrio, o rumo da sustentabilidade. Fritz J. Capra, nós já citamos aqui, e nesse livro As Conexões Ocultas, Ciência para uma Vida Sustentável, na conclusão da obra, ele diz o seguinte: a verdade que a transição para um mundo sustentável não será uma tarefa fácil. Mudanças graduais não serão suficientes para virar o jogo. Vamos precisar também de algumas grandes revoluções. A tarefa parece sobre-humana, mas na verdade não é impossível. Enfim, essas afirmações todas, esses autores, nos demonstram que nós precisamos criar um novo modelo, criar uma outra forma de habitar o planeta Terra. Eu diria que esses cenários são dramáticos e exigem uma ação e uma reação humana, na medida que nós conhecemos hoje cientificamente por que chegamos a esse estágio e a forma como chegamos a esse estágio. E nós temos algumas pistas, algumas trilhas, alguns sinais que apontam quais seriam os caminhos desta travessia para chegar a um amanhã sustentável e aí estabelecer um modo sustentável de viver dentro de uma cultura sustentável.
Nós temos que acreditar que nós podemos porque nós somos humanidade. E a nossa condição humana nos caracteriza porque nós somos humus da Terra, daí que deriva o conceito de humanidade. Se somos humanidade, portanto somos terra fértil, terra capaz de produzir bons frutos. E nós precisamos resgatar esta condição. É fundamental resgatar essa condição para estabelecer essa travessia de forma segura, educada, consciente, crítica e responsável. E chegar num outro momento e dizer, agora nós temos condições de estabelecer uma cultura sustentável que irá determinar nossa vida daqui para adiante. E por fim, nesse bloco, tomo emprestado aqui as palavras de Henrique Leff, na qual ele propõe um projeto alternativo de sustentabilidade e de democracia. Diz ele, perante essa perspectiva homogeneizante, apresenta-se um projeto alternativo de sustentabilidade e de democracia, fundada na participação direta nos produtores, da cidadania, dos indígenas e camponeses, dos povos, dos diferentes ecossistemas, povos da floresta, povos ribeirinhos, povos dos cerrados, povos de todos os biomas e de todos os continentes. Na gestão de seus recursos ambientais, é preciso que eles consigam, determinar como viver a partir desta visão, desta economia, de entender os recursos, de entender o patrimônio natural que eles possuem e de ver a partir dessa emergência, desse equilíbrio. A democracia ambiental está nascendo e aparece como um processo de mobilização da sociedade, na construção de formas de produção e de diferentes estilos de vida, fundados numa ética, no potencial de sinergias dos processos ecológicos e culturais, ampliados pelo poder da ciência e da tecnologia e na energia social que geram processos autogestionários e participativos. E vejam, com essa dica de Henrique Leff, nós vamos então encerrando este segundo bloco do programa Sintonia Verde de hoje. Vamos ao intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina.
Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Campanha de Natal TV Braga Brasil. Participe você também. Doe brinquedos para vermos um sorriso no rosto de uma criança. Você pode doar brinquedos para meninos e meninas. Para fazer sua doação, fale com a TV Braga Brasil. Pelo WhatsApp 43 984 55 5008. Campanha Corrente do Bem. Natal com amor. Olá, estamos de volta agora nesse terceiro e último bloco do programa Sintonia Verde, nesta primeira temporada que nós designamos como A Natureza e os Humanos e tentamos trabalhar justamente para entender melhor esta relação entre humanos e natureza nesta alta modernidade. Falávamos no bloco anterior, citando os autores, alguns dos autores que nós puxamos, nós trabalhamos, citamos, indicamos aqui ao longo dos programas. Na verdade, todos estão colocando diante de nós a questão seguinte: que tipo de mundo queremos viver? Que tipo de mundo queremos construir? E aí não sabemos exatamente algumas respostas. Por exemplo, algumas respostas: de onde viemos, o quem somos. Mas será que não podemos construir, a partir do que conhecemos, algo mais significativo diante do que queremos e para onde queremos ir? Então, estas são questões que nós sempre trabalhamos aqui, quer no plano das individualidades, das atitudes e os comportamentos individuais que são importantes, mas também das mudanças estruturais que são fundamentais, das mudanças da economia, da forma de extrair, de produzir, principalmente das grandes empresas que são as grandes poluidoras mundiais. Hoje, nós já citamos aqui ao longo do programa que as 100 maiores empresas mundiais, elas são responsáveis por cerca de 72% a 74% da poluição, da emissão de gases causadores do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global e das mudanças climáticas. 100 grandes empresas são as mais responsáveis por isso, situadas pelo mundo todo, entre os países ricos e os países pobres, entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Nós, então, precisamos entender um pouco esta questão. E precisamos estabelecer uma mudança de uma razão instrumental, pragmática, utilitarista, simplesmente para uma razão sensível. E aí nós aqui colaboramos também de pensar a maneira cultural, a maneira mental como os povos, não só os povos originários, mas como os centros de estudos, as universidades, os centros de pesquisa têm demonstrado que nós, seres humanos, não somos apenas seres instrumentais, seres objetivos, também somos seres subjetivos, que produzimos uma capacidade de musical, artística, poética, de ver, de interpretar, de analisar nossa vida, o nosso mundo. E nós sabemos muito bem que a nossa inserção com a natureza nos determina esse despertar dessa sensibilidade. Por isso que nós trouxemos aqui ao longo desses programas cerca de 20 poemas que foram construídos pós a pandemia do Covid-16, para que a gente pudesse trabalhar um pouco com essas ideias e mostrar que também nós somos seres que temos sensibilidade, que temos a capacidade de aprender e reaprender modos de viver que possam ser mais integradores, mais solidários, mais horizontalizados, dialógicos e que estabeleçam uma maneira de viver daqui para diante. Queremos destacar também, e de uma maneira já agradecendo a esses 6 convidados que estiveram conosco ao longo desses programas. Vou citar aqui alguns deles e alguns temas que foram aqui debatidos. O primeiro foi o Fábio Souto, esse meu amigo que é um ecologista, ele trabalha com ecoturismo rural a partir do solar Águas do Ivaí, aqui numa bacia importante do Paraná.
e que tem esse solar que desenvolve esse contato com a natureza, esse experimento com a natureza. E aqui ele deixou muito claro ao longo do programa como é importante nós, seres, na grande maioria, seres urbanos, ter esse contato com a água, com a floresta, com os animais, com este silêncio e essas vozes da natureza. O segundo convidado esteve conosco, que também nos ajuda muito patrocinando este programa, foi Alex Gonçalves, da ONG Eletro. Nós trabalhamos aqui 2 programas com o Alex, que pôde justamente refletir a experiência da ONG Eletro ao longo desses 16 anos, que foi uma experiência pioneira no Brasil e na América Latina de coletar, separar e destinar corretamente o resíduo eletroeletrônico. E eu tenho a oportunidade, nos últimos 12 anos, trabalhar como assessor, como consultor dessa ONG e poder formatar também um plano de educação ambiental, educação para a sustentabilidade, a partir do resíduo, e sobretudo do resíduo eletroeletrônico. Um terceiro convidado foi o professor Luiz Lúcio Miguel, professor da UEL, professor do Departamento de Administração, do mestrado lá de Economia e de Administração Ambiental, que também mostrou aqui o seu livro sobre Pachamama, a Mãe Terra, e um dos seus livros, e pudemos refletir com ele também essa questão, aprofundando por que a nossa condição humana chegou nesse estágio, nesse modelo, e como nós podemos ter algumas alternativas, algumas saídas que demonstrem que é possível sim recuperar a consciência humana e caminhar por com uma outra trilha, um outro caminho. Um outro convidado foi o engenheiro agrônomo Adelar Motter, que é aposentado do IAPAR, e meu colega do Fórum Desenvolve Londrina, que também refletimos um pouco sobre a relação entre a agricultura, a forma de produzir agrária no Brasil, como se deu a ocupação do território brasileiro a partir desse modelo de agricultura, e a relação com a natureza. E nós aqui destacamos não só apenas as capitaneias hereditárias, as sesmarias, o Brasil escravocrata, a Lei de Terras de 1850, mas destacamos aqui também, fundamentalmente, a partir da Revolução Verde e da implementação da modernização da agricultura, suas causas, seus efeitos e suas consequências. E como nós podemos trabalhar com uma ideia de produzir sem necessariamente destruir a natureza. Esta é a concepção fundamental na qual nós debatemos essa relação entre a forma de produzir na agricultura e o respeito à biodiversidade, ao meio ambiente. Um outro convidado que esteve conosco foi o Gelson Moreira, irmão do João das Águas, que é professor de canoagem, um gestor também ambiental, e podemos ver como é importante este contato com a natureza a partir das águas. Nós aqui lembramos aqui um poema que eu estabeleci, um dos 3 poemas que estabeleci em homenagem ao João, no segundo passeio náutico que nós realizamos, o passeio náutico João das Águas, realizado num domingo pela manhã no Lago Igapó 1, o principal cartão postal de Londrina, com barcos não motorizados, barcos a remo, caiaque e assim por diante. Perceber assim como é importante ter essa visão da água, né? A água olhando para a cidade, do rio para a cidade, ou seja, nesse silêncio que as águas nos transmite, nos passa, ouvir os pássaros, ouvir o canto da natureza e a partir disso ter uma outra concepção. Quem rema, quem vai até a água do caiaque, no remo, no barco, ele pode perceber melhor lá de dentro da água essa concepção da sua condição humana. Foi um pouco disso que nós trabalhamos aí junto com o Gelson Moreira. E por fim esteve conosco aí o Kleber Gustavo Góes, que é um dos diretores da ONG Mãe, Meio Ambiente Alternativo e Equilibrado, e também um dos membros do COPATI, que é o consórcio intermunicipal da bacia do Rio Tibagi, que é formada por cerca de 49 municípios, e mostrando todo o processo de preservação aqui local e regional, eu digo aqui Londrina, que nós aqui pertencemos à bacia hidrográfica do Tibagi.
E todos os córregos, rios que formam essa bacia desaguam nela, aonde, sobretudo, a empresa que capta a água, que serve a água aqui no Paraná e, sobretudo, aqui em Londrina, capta cerca de 80% dessa água de consumo urbano neste rio. E como é importante, então, preservá-lo, como é importante fazer estudos, acompanhamento das cidades ribeirinhas, dos seus resíduos lançados, do modelo de agricultura que trabalham muito com os agrotóxicos, e esses agrotóxicos, depois de uma chuva, vão para o fundo do vale, e fundo do vale é onde se encontra os córregos, as nascentes, os córregos, os rios e o rio Tibagi, que desemboca no Paranapanema, no Paraná e na Bacia do Prata e no Atlântico. Ou seja, perceber que os rios todos são interligados e perceber que a nossa vida forma uma grande teia, uma grande rede associada integralmente. Portanto, eu agradeço a todos esses que participaram conosco no programa Sintonia Verde. Cito aqui novamente o Fábio, o Alex, o professor Luiz Lúcio Miguel, o Adelar, o Gelson e o Kleber Gustavo Góes. A todos, meu muito obrigado. Nós, só para finalizar, vamos dizer assim, nós apresentamos aqui pelo menos 20 livros, 20 sugestões bibliográficas que ajudaram e ajudam a compreender melhor a nossa relação com a natureza. Também trabalhamos com pelo menos 20 poemas por mim elaborados nesses últimos 3 anos, e agradeço que alguns deles foram aqui interpretados pelo meu amigo Samuel Lopes, que vem enfrentando agora uma doença e que justamente o compromete a sua voz, ele que tanto necessita da voz, e que todos nós estamos aqui também solidários com a sua melhora. Eu agradeço, portanto, muito a ele pelas interpretações dos poemas realizados. E também apresentamos aqui alguns vídeos de falas de autores e pesquisadores e, sobretudo, as falas e vídeos da ONU e da BBC de Londres, que nos demonstraram, assim, a situação, aquilo que eu chamo o estado da arte atual, planetária, e como nós devemos, então, encontrar aqui saídas e perceber que nós somos apenas uma das vozes que ecloam pelo mundo hoje, gritando por uma justiça ambiental, uma justiça social, uma mudança deste paradigma, desta forma tão predatória que nos impacta, que nos determinou essa situação que estamos vivendo hoje, de mudanças climáticas, de era dos extremos, e que, portanto, nós precisamos, então, encontrar um caminho, estabelecer, portanto, uma travessia de um tipo de mundo para outro tipo de mundo. É isso que nós estamos querendo, é isso que nós desejamos, é isso que nós trabalhamos ao longo deste programa Sintonia Verde e, portanto, foi o que a nossa forma de lutar. Nossos instrumentos são a voz, a consciência, a contribuição dos autores, as pesquisas, os diálogos com vários interlocutores que trabalham e que também percebem de uma forma ou de outra, da sua maneira metodológica, teórica, de ver o mundo, mas que, de fato, todos aqueles que estiveram conosco e todos os autores que nós trouxemos, todos estão falando uma única mensagem, é que nós estamos vivendo um momento dramático, um momento que precisamos tomar, portanto, decisões importantes para caminhar daqui para frente. E assim, nós estamos, então, já caminhando para o encerramento do programa. E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de, não mais, não menos, agradecer inicialmente à TV Braga Brasil, através do seu diretor Roberto Braga, ao Christopher Gabriel e a toda a equipe de produção da TV Braga Brasil, que nos acolheu em seus estúdios e que nos apoiou nesta primeira temporada que nós designamos A Natureza e os Humanos. Também queria agradecer aqui ao Gabriel Barbosa Bassani, que é o geógrafo, meu filho, que muito colaborou nesse programa, na editoração, na pesquisa, no roteiro, nos debates sobre como nós devíamos formatar isso tudo, como que deveríamos estabelecer com os convidados, e privilegiamos nessa primeira temporada todos os trabalhos feitos presencialmente. Numa segunda temporada que já estamos elaborando, vamos pensar de outras maneiras, outras formas, ver onde acertamos, ver onde erramos e fazer essas correções de rumo para apresentar a vocês todos um programa alegre, um programa sério, um programa que possibilite
trazer informações, formações e criação de uma nova cultura, na qual designamos uma cultura sustentável para viver no mundo daqui para frente. Ok? Então, agradeço a todos e o meu muito obrigado. Até a próxima temporada. Um grande abraço.